Se você achou que os vídeos de estilo iam acabar simplesmente porque os estilos universais da versão modesta acabaram, você estava redondamente enganado, porque ainda temos diversas dessas tendências que pipocam toda hora por aí, desses sub-estilos, para podermos dar uma brincada e transformar eles em uma coisa mais modesta, para que nós também possamos nos vestir com modéstia, é claro, mas também de uma maneira que nos represente, que represente a nossa própria personalidade. E hoje, o estilo que nós vamos falar, a tendência, o subestilo que nós vamos falar é o Light Academia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história dele e nós vamos ver um pouquinho sobre quais peças compõem esse guarda-roupa, o que uma pessoa que costuma gostar desse estilo, costuma gostar de praticar, de fazer e de observar também. E, é claro, nós vamos ver várias inspirações de look. Eu separei muitas inspirações de look aqui pra gente hoje. Muitas mesmo. Até eu tô surpresa com o quanto que eu separei. Então vamos lá, porque hoje eu estou aqui vestida a caráter como uma estudante de um colegial dos anos 80, 90... Aqueles colegiais mais de gente chique, de gente mais rica, enfim. Então, se você, assim como eu, gosta de brincar do jeito de se vestir, mas ao mesmo tempo quer sim agradar a Deus nas suas roupas, se vestindo com modéstia, já se inscreve aqui no canal. E o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Céu Estrelado e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então vamos lá, o Light Academia, ou Academia Clara, seria uma ramificação do Dark Academia. Ou seja, aqui a gente vê que até os subestilos têm os seus outros subestilos. Então teria até o Romantic Academia, o Liberal Academia, tem um monte de coisa assim. Então a gente não vai se prender a isso, dizendo, só posso me vestir desse jeito porque eu escolhi esse estilo pra mim. Eu já tive um pouco desse parafuso meio tiltado aí um tempo atrás, que eu ficava, não, eu gosto do cottage core, tenho que só me vestir desse jeito. Eu gosto de muitas coisas, então eu vou adaptando cada uma dessas coisas para o meu estilo pessoal e vou montando o meu estilo pessoal. Tecnicamente, esse Dark Academia, ele teria surgido a partir de uma história, de um livro mesmo, um livro de ficção. Seria de uma universidade que é um pouco mais rica, de alunos mais ricos, que tem aqueles uniformezinhos nesse estilo, e eles se reuniam para conversar de filosofia, música e coisas assim por diante. Só que eu não gosto de ficção. Por muitos motivos. Vocês podem ler lá no livro Mensagens aos Jovens, que tem um capítulo inteiro falando de ficção literária. Mas enfim, se essa fosse a origem primária desse estilo, eu provavelmente nem gostaria muito dele, nem usaria muito ele. Porém, esse livro também foi inspirado em algo que é real, que seriam essas universidades, esses colégios, essas escolas que têm esses uniformes um pouco mais arrumadinhos, uns uniformes um pouco mais de classe, vamos dizer assim. E se você prestar bem atenção, é um estilo que se baseia muito naquele estereótipo dos nerds, porque são aqueles rapazes, aqueles jovens que estão usando um colete por cima da blusa, que botam os óculosinhos, que tem uma fita amarrada em algum lugar. Geralmente esse é o estereótipo do nerd, mas é aquilo. Todo estereótipo é algo muito feio, muito ruim. Esse estereótipo, quando colocado no estilo nerd, ele se torna algo negativo também, porque se coloca como uma pessoa que é antissocial, que só pensa nos estudos e não quer fazer mais nada, que não tem convívio social, e que na verdade a gente vai ver é uma coisa que é até boa. Se você é uma pessoa que está se dedicando aos estudos, caso você esteja estudando, e não está se envolvendo com pessoas que seriam más companhias, que seriam pessoas que estão interessadas em festas, em bebedeiras e coisas do tipo, então você é uma pessoa, na verdade, muito boa. Você é uma pessoa que agrada a Deus. Mas voltando para o Dark Academia, esse estilo, ele vai lembrar também essas pessoas que são mais de filosofia, que ficam pensando, pessoas que gostam de história, historiadores, que trabalham em museus, que são arqueólogos. Meio que esse estilo lembra todas essas coisas que são um pouco mais cult. E, de novo, vamos tomar cuidado com essas coisas, que nem tudo que é cultural é bom, mas tem coisas que sim são muito boas. Esse estilo também ele vai lembrar um pouco essa questão de livraria, de bibliotecária, pessoas que trabalham com essas coisas que são mais intelectuais, vamos dizer assim. E não se espante muito se por acaso alguns looks se parecerem com aquele estilo que é o Old Money ou com o Quiet Luxury, porque o que acontece? Se essas eram as escolas, colégios e universidades de pessoas um pouco mais abastadas, de pessoas um pouco mais ricas antigamente, então eram os filhos dessas pessoas ricas que iriam estudar ali. Então, se o Quiet Luxury tem uma
inspiração, se o Old Money tem uma inspiração nessas pessoas que se vestiam de uma maneira mais apresentável, que tinham uma condição melhor de conseguir algumas roupas antigamente, os seus filhos, tecnicamente, seguiriam a mesma linha, porém com um uniforme escolar, porém dentro da escola. Eu não tô aqui dizendo que escola é legal não, tá, gente? Eu sou a favor do homeschooling com todas as minhas forças. Estamos pegando o exemplo da roupa, não do ambiente. Beleza? Mas o que acontece? Por que que eu não gosto tanto do Dark Academia e por que que eu creio que foi me pedido o Light Academia, não o Dark Academia nesse vídeo? Ao mesmo tempo que tem essa questão toda cultural, o Dark Academia, justamente o nome fala isso, é escura, escuridão. Ele foca muito nessa questão do pensamento mais depressivo, ou então daquele Shakespeare com o crânio na mão, ó, ser ou não ser, essa questão, coisas que são muito humanistas, coisas que vão contra a vontade de Deus. O Light Academia, ele já parte para uma coisa mais leve, mais viva, mais natural. Então eu prefiro o Light do que o Dark, embora que se eu coloque uma coisa marrom, não necessariamente eu estou apoiando os pensamentos de Shakespeare, vamos dizer assim. Mas no passo que o Dark Academia, ele vai procurar tons mais marrons, pretos, cores mais escuras, locais mais escuros, estar em ambientes mais escuros, com pouca luz, mais depressivos mesmo, o Light Academia, ele vai para o completo oposto. Ele é até mais romântico, ele é mais leve, e ele se baseia muito em acessórios vintage. Ele prioriza tons terrosos, que tem alguns mais escuros, como esse aqui, mas ao mesmo tempo tem os que são mais claros. E ele vai se inspirar também em elementos culturais, como arte, literatura, música, mas tudo isso tem que ser filtrado. Eu sou uma pessoa que sou filha de artistas, então eu nasci no meio de quadros de Monet, de Van Gogh, de coisas do tipo, mas ao mesmo tempo eu hoje tenho um olhar muito criterioso para as artes, porque não é porque é clássico que necessariamente é bom. Então existem muitas pinturas que representam festas de orgia. Eu não vou ficar admirando isso, eu posso usar essa arte como um elemento histórico para estudo histórico, para entender o que aconteceu naquele momento, porque quem não sabe, eu sou historiadora também. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar ali me detendo, oh, que bela obra de arte, isso aqui busca um sentimento do não sei o quê. Gente, é uma festa de orgia, não tem nada de belo ali, não tem nada que agrade a Deus ali. Mas ao mesmo tempo a gente vê o Céu Estrelado de Van Gogh, que é uma das obras mais famosas do mundo, e você vê a beleza de Deus representada naquele quadro, você vê o céu, você vê a água, enfim, você vê algo que Deus criou representado pelo olhar daquele artista. Isso sim é válido. Da mesma maneira a música. O rock, ele é declaradamente satânico. Mas uma música clássica, ela pode ter sim muitas delas inspiradas na natureza. Da mesma maneira como as 4 estações de Vivaldi. Outono, primavera, verão, inverno, tudo isso faz parte da obra, faz parte da criação de Deus. Então isso vai exaltar a Deus. Então essas músicas sim são lícitas. Elas vão fazer parte das músicas que vão junto com o sacro. Mas enfim, vamos voltar agora para a questão da moda em si e vamos ver o que essa estética costuma usar, que seria alfaiataria, casacos longos, coletes, saias com pregas, sapatos sociais, tudo isso em tons terrosos, claros, em algum detalhe, um preto ou um cinza, mas também vamos usar estampas florais, que são menos coloridas, não são aquelas estampas florais romantiquinhas, ou então mesmo que sejam maiores, mas não são aquelas estampas florais romantiquinhas, elas são mais chapadas, lembrando talvez um tapete, ou então um estofado de sofá. Inclusive eu tenho um vestido que eu sou apaixonada, que a saia dele, eu falo que é a saia do sofá. Eu sentei no sofá, levantei do sofá e saí com ele no meu corpo. Peças em xadrez também, peças lisas e também esses tricôzinhos assim, eles são muito usados. Os chapéus e as boinas, eles também têm um espaço garantido, laçozinhos assim, de cabelo, de fita assim também, e sempre com um toque mais retrô, justamente porque esse era o tipo de uniforme usado há algumas décadas atrás, é o uniforme mais antiguinho mesmo, então tem que ter essa pegada mais retrô, mais vintage, porque senão a gente estaria usando short saia e uma blusa de t-shirt com a logo da escola. Então vamos lá que eu separei alguns looks nessa estética, só que no modo modesto de se vestir pra gente se inspirar. E o primeiro modelo, ele é bem simplinho, mas ele é muito bonito também. Ele é uma camisa social branca e uma saia de pregas bege. Mais simples que isso, impossível. Tem um reloginho ali e uma bolsa que provavelmente ou é inspiração ou é da Chanel mesmo. E a gente já conversou sobre isso várias vezes. Isso aqui é um look simples, não significa que ele é barato, mas também não significa que você tem que comprar peças de luxo para estar se vestindo com peças boas e duráveis. Mas sempre busque investir em peças boas e duráveis para que suas roupas durem, pra você não ter que ficar comprando roupa toda hora, jogando dinheiro fora toda hora, porque o nosso dinheiro, na verdade, ele é do Senhor, nós somos mordomos do Senhor,
e ele não deu pra gente ficar brincando, comprando, jogando coisa fora o tempo todo. Então, vamos ter consciência na hora de comprar também. Enfim, um modelinho super simples, eu deixaria mais um botãozinho fechado, não necessariamente até o último, mas mais um botãozinho fechado para não correr o risco de na hora de abaixar aparecer alguma coisa. A manguinha dobrada tá muito boa. E lembra que eu falei de arqueologia? Esse look aqui me lembra muito arqueologia um pouquinho mais antiga, sabe? Aquelas expedições arqueológicas um pouco mais antigas que as pessoas saíam todas bonitinhas e arrumadinhas assim, mesmo sabendo que iam se sujar de poeira. Esse aqui também, super simplesinho, ele tem uma blusinha branca. Aí, no caso, eu não gosto de decote nenhum, mas não é nem por causa da modéstia apenas, eu nunca gostei de decote mesmo, então eu sempre gostei de coisinha fechada assim. Mas esse lacinho tá muito bonito, a bolsinha também muito simples, mais caramelinha dessa vez. Essa manguinha, que ela é meio puff, como fala, manga balão, um pouquinho balão, que ela vem aqui mais larguinha e ela tem uma coisinha segurando no pulso também. Essa saia xadrez, tem um cintinho aí se você prestar atenção. Um reloginho também e um sapatinho de boneca. Esses sapatinhos de boneca, eles são muito clássicos em questão de escola mesmo. Até hoje tem menina que usa esse sapatinho de fivela para ir para escola e, sinceramente, ele é a coisa mais linda, te faz parecer uma bonequinha. Próximo look, ele é bem parecido com esse que eu tô, que é uma blusa branca também de golinha, como vocês viram, muita coisa branca, um coletinho e uma saia de pregas. Essa saia tá curta, mas nada que uma troca não melhora, é só você colocar uma saia de pregas comprida. E esse sapatinho também, ele não chega a ser Oxford, chega? Esse aqui ele não tá tão feminino assim, ele tá quase unissex, vamos dizer assim, mas pela meia, que é uma meia bem frufruzinha, e pelo restante do look, consegue trazer um ar de bonequinha pra essa roupa aqui também. Mas eu colocaria um Oxford um pouquinho mais detalhadozinho. Enfim, próximo look, esse aqui, a saia também tá bem parecida com aquela xadrez, a bolsa também tá bem simples, mas ela tem um toque vintage, que são essas costuras aí também feita com a fita do próprio couro. E o que mudou mais aqui, porque já que o sapato também é de bonequinha e a meia também, é a parte de cima, que aqui é um suéterzinho mais creme, mais nudezinho também. Próximo look, a mesma bolsa, praticamente o mesmo sapato, é o mesmo sapato, só muda a saia e a blusa. E aqui você vê que a blusa, ela poderia ser usada também, se você quisesse uma roupa mais campestre ou algo assim. Próximo, esse aqui já tem um toquezinho de couro, o sapato é o mesmo do outro, a blusinha também tem golinha boneca, você vê que aqui já tem 2 lacinhos para colocar na cabeça, de novo uma bolsa super simples e um vestidinho xadrez, que é um dos pontos, e com um toquezinho de cor de verde, ou seja, você não precisa ficar apenas no branco, preto, marrom, você pode colocar um toquezinho de cor, mas geralmente são tons ou um pouco mais fechados ou um pouco mais pastéis, porque aí seria algo mais neutro, nada de cores muito vibrantes, porque tem uma história longa nessa questão de pessoas que tinham poder aquisitivo um pouco maior usarem roupas depois de um período que eram mais opacas, mais claras, do que roupas com cores muito vibrantes, embora um tempo antes elas usassem cores vibrantes e os mais pobres não. Mas enfim, isso é uma outra história para outro vídeo. E o próximo look, novamente, é só a gente ampliar a saia, tá tudo bem neutro, e um sobretudo que também é um dos pontos chaves desse estilo. Repetir o look. Esse aqui ele tá beirando também o cottagecore, porque ele é bem frufruzado, ele é bem romântico, mas tá bonito também. Esse aqui tá bem menininha patricinha na escola. E, novamente, é um estereótipo ruim, cara. A gente pode mudar esse estereótipo, então, tirando esse colar e os anéis, que a gente já conversou sobre isso aqui no canal, é só aumentar essa saia, fica uma saia xadrez plissada maior, fica linda. Uma bolsa também super simples, mas durável. Uma blusinha branca e um suéterzinho ali pendurado, mas qualquer coisa, se ficar frio, é só colocar. E uma boinazinha também. Esse aqui tá super simples também, tá lindo, tem um toquezinho de cor, mesmo que um tomzinho um pouco mais pastel. Então, uma bolsinha branca estruturada, uma saia plissada, uma blusa canelada por baixo branca e um suéterzinho azul, ficou muito bonequinho. Os laços, como eu falei, então, esses aqui são de marca, gente, mas qualquer laço que você fizer em casa pode ser usado também, tá? Porque foi a imagem que eu achei. Você vê, olha, a boina lembra muito essa questão de estar num museu, de estar em alguma coisa mais histórica, mais antiga. Em Paris a gente tem muito essa sensação, né? Porque tem coisas históricas em Paris. Nunca fui a Paris, tá? Mas as pessoas, como usam muita boina, como é uma coisa muito francesa, e lá é um local que tem bastante questão de arte, e muita questão histórica também, então fica bem coligado essas coisas, a boina com uma coisa um pouco mais antiga, um pouco mais de história, um pouco mais cult mesmo. Os sapatinhos de boneca, uma meinha de boneca, eu tenho uma meinha dessa, estava aqui, joguei lá longe, não vou pegar agora, mas eu tenho uma meinha bem parecida com essa, é meu xodózinho, um lacinho na cabeça,
Esse lacinho também é da Chanel, misericórdia. Chanel está me perseguindo hoje. Uma blusinha simples. Aqui também uma blusinha bem bonequinha, bem estruturada também. Esse casaco, esse blazer também tá bem estruturado. E um lacinho na cabeça, penteados bem simples. E ao mesmo tempo com um livrinho na mão e uma cevada na outra mão. Quem sabe que é cevada, né? Não é café, é cevada. Aqui, ó, novamente, para você ver que tem essa questão mais cult. Os quadros ali, ela tá no museu. A bolsa é bem vintage, essa bolsa aqui, ela é bem bonita. Não necessariamente é uma bolsa antiga, mas ela remete muito ao vintage e é muito simples. Um suéterzinho marrom, uma saia xadrez que é só a gente colocar ela mais longa e um lacinho também na cabeça. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um quadro aqui convertendo as roupas, tá? A gente pode pegar um look feito de uma maneira mais modesta e se eu tiver as peças aqui, eu monto eles com vocês. Agora, se eu não tiver as peças, eu posso fazer uma pequena montagem na internet e a gente converte aquele look que era imodesta em uma coisa que seria modesta e que continua linda, mas só que dessa vez agradando a Jesus. De novo, ó, o suéterzinho tipo o que eu tô usando hoje, só que a blusa dela é bem mais larguinha. Aí nesse caso, tem que deixar a cintura bem marcadinha para poder colocar a saia, que não seja uma saia muito rodada, mas também não seja uma saia justa para poder proporcionar, deixar proporcionar o look. Então, coloca uma coisinha mais bufantezinha aqui na mão, a saia ela tem que ser um pouquinho mais evasê, para não deixar tudo muito largo, mas também não deixar tudo muito justo. Esse aqui também é muito bonito, esse casaco dela aqui, ele é mais estruturado também. De novo, é só aumentar a saia. Tá vendo? São coisas bem simplesinhas. Você vê que a luva dela aqui também é bem bonitinha, aquelas luvas bem clássicas, olha. E a bolsa aqui dá um toquezinho de cor, que é uma bolsa simples também, com uma corzinha, mas que ao mesmo tempo é uma cor fechada. Ela não é uma cor que grita, fala assim, a bolsa está aqui. Não é, que bolsa delicada que ela tem. É uma bolsinha vermelha que está ali. De novo, blusa branca, laço na cabeça e algo xadrez no corpo. Esse aqui, eu achei que fugiu um pouquinho do Light Academia pelas, não sei, essa estampa de bola muito grande me coisou um pouquinho, mas ainda assim é um Light Academia, porque é um suéterzinho branco e marrom, uma saia meio que meio godê marronzinha e uma bolsa pretinha simples ali. Eu geralmente não gosto muito de preto com marrom, mas até que aqui não ficou feio não, ficou bonitinho. Aqui de novo pra gente ver que tem essa questão muito do museu, de coisas mais cultas, de arte, então ela tem uma roupinha que é mais branquinho de poá e uma sobreposição de algo que faria lembrar um corset, talvez. Aí passamos pro próximo look, eu falei que eram muitos looks. Só dá pra ver a blusa, mas é uma blusa de bonequinha praticamente, então é uma blusa que tem algumas rendas, alguns babados e esse lacinho no meio que ele dá esse charmezinho, esse toque final. A mesma coisa nesse aqui, só que nesse caso o lacinho é rosa, então a gente pode brincar com essas cores nesse estilo também, mas geralmente, como eu falei, são tons ou bem mais pastéis ou tons bem mais fechados, nada de muito gritante. E esse look aqui, ele tem mais frufruzinho aqui na parte de cima. O que acontece? Eu, por exemplo, tenho ombros largos, eu não gosto de colocar muito volume aqui na parte do ombro, aqui na parte de cima, porque eu acho que fica estranho pra mim. Mas você tem um ombro mais estreito, fica muito bom pra você. E por estar fechadinha até ali em cima, se é algo com bastante informação, você vê que a saia é bem mais sequinha. Ela pode abrir de uma maneira mais evasê pra não ficar muito justa, mas ao mesmo tempo ela é só um marronzinho simples, sem nada pra chamar atenção nela. Nem estampa ela tem. Esse aqui é uma saia que eu acho muito bonita, que é uma saia cetinada. Eu acho ela linda, combina muito com esse estilo, justamente por ser uma coisa de mais classe e assim por diante. Uma saia evasê dessa, eu acho linda, tô doida por uma. Uma blusinha, aqui que no caso tem até manga curta com um nozinho na cintura pra cinturar. No caso, eu não colocaria com nada por baixo, eu colocaria uma blusa branca mais justa por baixo para evitar o decote, para evitar que apareça a barriga, já que tem esse lacinho. E esse sapatinho aqui também tem uma carazinha de boneca, mas esse eu acho, na minha opinião, que essa ponta fina, ela tira um pouco dessa delicadeza de bonequinha, menininha e assim por diante. Um exemplo de um sapato bem bonequinha. Eu chamo de sapato bonequinha, gente, mas é Mary Jane, tá? É porque eu acho que é sapatinho de bonequinha. Aqui mais um look que é só aumentar a saia e tá tudo certo. E esse aqui é uma coleção de looks todos com saia longa, já prontinhos. Eu achei lindo demais. Acho que só esse do meio embaixo que não tem saia longa, mas é só colocar uma ali. Então, todos bem no estilo Light Academia. Você vê que até tem uma que é uma florzinha um pouco mais romantiquinha também. Mas as flores que eu tenho falado são essa daqui, olha. Essa daqui desse colete. São estampas bem de sofá, bem de tapete, tá vendo? Eu acho elas muito bonitas, essas estampas. Muito bonitas mesmo. São bem retrô, bem vintage. E nesse caso tá como um coletinho aqui muito bonitinho. Gostei.
já quero um. Consegui mais tecido de tapete e ficou a coisinha mais linda. Se eu conseguir um desse pra mim, eu coloco lá na lojinha também pra vocês. Ali tem uma manguinha um pouco mais bufante, pra quem tem ombro mais estreito ou ombro normal, fica linda essa manguinha que não é exageradamente bufante, mas que é uma manguinha um pouco mais delicada. No meu caso, o que eu gosto de fazer é colocar a manga balão, que não tem nada de volume aqui e vai um voluminho até aqui, assim, tipo, na parte de baixo, mas o ombro fica seco. Uma sainha branca que é só aumentar, ou então provavelmente é um vestido branco, então é só colocar um vestido branco e colocar esse coletinho por cima. Aquele mesmo sapatinho da outra vez, as mesmas meinhas. E esse último conjunto de looks aqui também. Esses dois do meio já tem saia, você vê que essa saia segunda, ela é um pouquinho mais justa. Se você tem um corpo mais reto, mais quadradão assim, sem muitas curvas, colocando esse sobretudo por cima, esse blazer por cima, não vai ficar tão estranho, não vai ficar tão imodesto. Só tem que tomar cuidado de não ficar marcando. Então, se você tem um corpo um pouco mais curvo, não aconselho colocar essas roupas mais justas. Mas se você for bem retinha, bem sequinha, não tem problema. É só colocar com alguma coisinha por cima pra não deixar marcar, sabe? O primeiro vestido aqui, a primeira saia, ela é bem evasê, então não vai ter problema de marcar na maioria dos corpos. Você vai ver que tem um suéterzinho por cima também, duas botinhas e os dois looks das extremidades também são muito bonitos. É só substituir a calça pela saia comprida e vai ficar a coisa mais lindinha do mundo. E vamos supor, você quer começar a se vestir, ou então você quer acrescentar esse estilo no seu guarda-roupa, qual que seria o starter pack, ou então as peças que você precisaria para iniciar nesse estilo? Então seria uma camisa social branca, não muito justa, essa que eu tenho, ela é até um pouquinho justa, mas como eu tô usando com suéter por cima, não aparece. Mas que ela seja um pouquinho mais folgada, como uma de tigrinho que eu tenho, que ela é um pouquinho mais folgadinha, mas ao mesmo tempo ela é um tecido bem molinho, bem suave. Então se você coloca dentro da saia, ela faz uma cinturinha, mas ao mesmo tempo deixa de uma forma que não marque aqui em cima, deixa um voluminho que não marca. Depois a gente teria um colete de tricô ou de alfaiataria, uma saia de pregas xadrez, ou então plissada, uma saia marrom, um sobretudo, pode ser um sobretudozinho assim, olha, mais molinho, mas esses mais estruturados são lindos, eu sou apaixonada por sobretudo estruturado. Você pode ter também uma Mary Jane ou um Oxford, ou os dois, que eu acho que são sapatos que lembram muito bonequinha, são coisas muito delicadas, muito fofinhas. Uma eco bag, né, uma sacola dessa, a gente não viu nenhum look que tinha eco bag, né, mas é uma coisa bem usada também. Bolsa, uma mochila, mas no estilo vintage, ou estruturada, como a gente viu, né, essas da Chanel, essas brancas aqui, ou mais estruturada, ou então que seja uma mais molinha, mas no estilo vintage também, numa pegada mais vintage. Sempre em tons de marrom, branco ou preto, e meias de boneca, coisinha mais fofinha do mundo, essas meiazinhas que tem detalhezinhos, ou em toda a meia, né, esses negócios que parecem um tricôzinho em toda a meia, ou então só na pontinha de fora dela, né, aquelas voltinhas, aquelas rendinhas bonitinhas na parte que fica pra fora do sapato, e lacinhos de cabelo também são muito bem-vindos nesse estilo. E aí você tem o seu starter pack com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens para você já conseguir brincar ali com o estilo Light Academia. E me diz aí, você gostou desse estilo? Você vai implementar ele no seu guarda-roupa? Você achou bonito, mas não é pra você? Enfim, coloca aí nos comentários, deixa a sua inscrição aqui no canal. Lembre-se que você tem cupom de desconto lá na CIA com o código Nosso Céu Estrelado e também lá no meu Instagram, Nosso Céu Estrelado 7, eu estou vendendo as peças que minha mãe produz. Então, vocês gostam de algum modelo que eu tenho que foi minha mãe que produziu? Vocês podem ir lá escolher o seu modelo e a gente entra em contato no chat e a gente combina certinho qual estampa você quer, qual tecido você quer, qual personalização você vai querer, ou seja, você vai ter um vestido no modelo que eu tenho, mas ao mesmo tempo ele vai ser único, feito especialmente para você. Ou seja, vai ser muito difícil mais alguém no mundo ter um desse também. E eu espero que vocês tenham entendido que essa questão da modéstia vai ser um agrado a Deus, mas ao mesmo tempo não vai nos tirar a nossa personalidade. Então nós podemos ser modestos com a nossa personalidade própria, com um estilo próprio, montar o nosso próprio estilo, mas sempre agradando a Deus e levando o caráter de Cristo, resplandecendo pelas nossas roupas. E é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau!